Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Hoje, uma edição especial, né? Hoje, nesse domingo, nós iremos promover o Swish Awards, né? Vamos aqui escolher, né, os melhores do ano, né, da temporada da NBA. Eu vou compartilhar com vocês os meus votos para os prêmios individuais, né? MVP, técnico do ano, novato do ano, Most Improved Player, enfim. Vou falar sobre cada um dos prêmios. No fim, eu também vou definir a maior surpresa e a maior decepção da temporada. Então vale ficar até o final para ver quem que são, né? Essas surpresas e decepções. Temos alguns bons candidatos, viu? Tem uma galerinha boa aí que vai concorrer à surpresa e decepção do ano. Enfim, o programa de hoje vai ser isso, né? Vamos aqui elencar, definir, melhor dizendo, né, os vencedores das premiações individuais da NBA. E obviamente, né, gente, é só minha opinião, né? Você tem todo o direito do mundo de discordar. Inclusive, eu quero que você discorde. Manda aí nos comentários quais são os vencedores, na sua opinião, que, né, é sempre bacana gerar o debate, tá bom? Antes de começar, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro, né? Mamãe Centauro, sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então dá uma olhadinha aqui no portfólio deles, tenho certeza que algo vai te agradar e bota o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos começar, né? Vamos começar a edição de hoje. Vamos começar o Swish Awards. Vinheta e vambora. Vamos lá, pessoal. Sem muita enrolação, porque é muito prêmio, né? Então, se eu ficar enrolando, esse programa vai passar das 2 horas tranquilo. Então, como é domingão, e hoje é dia de última rodada de regular, eu não quero, né, prender muito vocês aqui. Claro que eu quero que vocês fiquem até o final, não me entenda mal. Mas eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, vamos tentar ser o mais rápido possível. Começando com o prêmio de técnico do ano, né? Coach of the Year. Para mim, temos 3 candidatos muito bem definidos, né? Para mim, Joey Mazzulla, JB Bickerstaff e Jordan Wood, né? Mazzulla do Celtics, Bickerstaff do Pistons e Jordan Wood do Suns. Para mim, são os 3 principais candidatos a Coach of the Year. Mark Daigneault poderia estar na disputa também, até porque, né, conseguiu de novo colocar o Thunder como seed 1, terceiro ano seguido que o Thunder é seed 1 do Oeste, segundo ano seguido que o Thunder tem a melhor campanha da NBA, e nesse ano, né, no contexto de muitas lesões, né, do time, né, ter jogado completo só nessa reta final. Então, o Daigneault merece citação, o próprio Mitch Johnson do Spurs merece também ser citado. Colocou o Spurs como a segunda melhor campanha geral, um time extremamente jovem. Mas, olhando para o material humano que esses 3 técnicos tinham à disposição e olhando para o resultado que eles tiveram, para mim, Mazzulla, Bickerstaff e Jordan Wood são os 3, né, principais concorrentes ao prêmio. Mazzulla pegou um time do Celtics que perdeu Porzingis, Holiday, Horford, né, que ficou sem o Tatum durante a maior parte da temporada. O Tatum, que é o franchise player dos caras. Ele pegou esse time e botou 55 vitórias. Botou como segunda melhor campanha do leste. Botou como a defesa menos vazada da temporada. Isso é pouco falado. O Celtics vai terminar a temporada como o time com menos pontos sofridos por jogo na liga. Uma liga que tem San Antonio, uma liga que tem Oklahoma, que são 2 defesas geracionais, especialmente a do Thunder. O Celtics tomou menos pontos por jogo do que todos esses times.
Um Celtics que ofensivamente mostrou a sua versão mais completa da era Mazzulla, né? Um Celtics que ainda tem a bola de 3 como seu carro-chefe, mas não é mais o seu único carro, né? Um Celtics que tem variação, um Celtics que ataca o garrafão, entendeu? Coisa que nos últimos anos do Mazzulla a gente não via. Era um Celtics que era 100% bola de 3. Nesse ano, não. Nesse ano é um Celtics com mais repertório. Então, ele conseguiu pegar um Celtics que perdeu jogadores importantes, que ficou sem o seu franchise player pela maior parte da temporada, e fez isso, né? Um Celtics que, segundo a ESPN, segundo a projeção da ESPN, era um time de 40, 41 vitórias. Um Celtics que, pra muita gente, era um time que ia tancar. Ele botou esse time como seed 2 do leste. Então, pra mim, o Mazzulla é um fortíssimo candidato. O Bickerstaff pegou um Detroit Pistons, que beleza, é um time que tá em ascensão, já havia feito uma temporada passada boa, mas, irmão, botou esse time como seed 1 do leste. Se o Pistons ganhar hoje, domingo, o Pistons fecha com 60 vitórias. Seria apenas a terceira vez na história do Pistons que o time termina a temporada com 60 vitórias, entendeu? Um time que acabou ficando sem o Cade nessa reta final. Ele voltou agora, né, nos últimos jogos, mas ele ficou um tempão fora por conta do problema que ele teve no pulmão. E o Pistons venceu quase 73% dos jogos que jogou sem o Cade Cunningham, que é disparado o melhor jogador do time, um candidato a MVP, né, uma defesa muito forte, um ataque funcional. Então, assim, o Bickerstaff merece muitos elogios também. Muitos elogios. Assim como o Jordan Wood, que pegou um Phoenix Suns que perdeu todo mundo, perdeu o Kevin Durant, perdeu o Bradley Beal, um time que se reformulou quase que por completo. Primeiro ano dele como técnico na NBA. É o primeiro trabalho dele como head coach. Ele era assistente do Atkinson lá no Cavaliers. Assumiu a bucha do Suns. Um time no limbo, sem identidade alguma. E ele botou esse time pra disputar. Né, o Phoenix termina como seed 7 do Oeste, vai ter o mando de quadra no play-in, pode chegar nos playoffs, 44 vitórias e terceira melhor defesa do Oeste. Terceira defesa menos vazada do Oeste, mano. É surreal o que o Jordan Wood fez com esse time, mano. Um time com Colin Gillespie, com Royce O'Neal, e fez o que fez. Né, fez o Dillon Brooks ter a melhor temporada da vida, né? Fez o Dillon Brooks ser cotado para All-Star, algo inimaginável há 2 anos atrás, né? E isso com o Devin Booker nem fazendo a melhor temporada da vida dele. O Devin Booker fez uma boa temporada, mas assim, longe de ser uma temporada, meu Deus, que temporada magnífica. Não, foi uma boa temporada. O Jalen Green ficou um tempão fora também. Ou seja, com o seu jogador mais talentoso fazendo uma temporada ok, e com o seu segundo jogador mais talentoso perdendo o início de temporada e perdendo vários jogos por conta de lesão, ele botou o Phoenix Suns com 44 vitórias, mano. Tirando o melhor possível de Dillon Brooks, tirando o melhor possível de um Colin Gillespie, que é um bom candidato a Most Improved Player, daqui a pouco eu já vou falar sobre esse prêmio. Então, Jordan Wood é outro que, assim, surreal, né? Um Phoenix Suns que pra muita gente era um time de tanque ou de no máximo 30, 35 vitórias. Eu colocava o Phoenix beirando as 38 vitórias. Eu achei que o Phoenix nem pro play-in ia. E botou esse time como seed 7, ficando no top 6 durante boa parte da temporada. Então, pra mim, esses 3 são os caras com os casos mais fortes pra Coach of the Year. Qualquer um dos 3 que ganhar, pra mim, é merecido. Eu vou votar no Mazzulla, tá? Acho que o Mazzulla fez o melhor trabalho desses 3. Fez esse Celtics voltar, né, a ser uma... Na verdade, nunca deixou de ser, né? Ele manteve o Celtics como uma potência do leste, mesmo nesse contexto de jogadores saindo. Cara, ele perdeu o garrafão titular dele, mano. Ele perdeu o garrafão titular dele e o Celtics se manteve uma potência do leste. Com o Jaylen Brown fazendo a melhor temporada da vida, com o Derek White fazendo um ano de all-defense, com o Peyton Pritchard jogando pra caralho. E agora com o Tatum de volta... Irmão, o Celtics vai brigar por título. Entendeu? Um Celtics que muita gente achou que ia tancar. Então, que ia tirar ano sabático. Então, pra mim, o Mazzulla, por ter feito o que fez, pra mim, ele é o melhor técnico do ano. E ele já se posiciona
como um top 5 até top 3 técnicos da NBA atual, tá? Se eu for montar um top 3 da NBA atual, o Mazzulla com certeza tá. Então, pra mim, Joey Mazzulla é o técnico do ano. Parabéns! O maluco Joey Mazzulla leva o Coach of the Year, pelo menos, né? Aqui do canal. Mas eu acho que na NBA ele também vai ganhar. Eu acho que oficialmente ele também deve ganhar o Coach of the Year. Pelo menos é o favorito. Indo agora pro Clutch Player of the Year, aqui pra mim não tem nem muita discussão. É o Shai e ponto, né? O Anthony Edwards durante uma boa parte da temporada liderou a corrida pro Clutch Player of the Year. Mas assim, de janeiro pra cá, mano, o Shai assumiu completamente o controle desse prêmio. Acho muito difícil o prêmio sair do Shai, até porque é o jogador com mais pontos e com mais eficiência em clutch time na temporada. Entendeu? É um cara que em situações de clutch tem quase 52% de field goal. Então assim, é o jogador com mais pontos, se não me engano, é o jogador com menos turnovers em clutch time também. Então, cara, eu acho muito difícil esse prêmio sair do Shai. Ele vai ser o jogador mais clutch do ano. Ainda mais depois daquela sequência, né? Decidindo contra o Warriors, decidindo contra Boston e aquele game winner contra Denver. Pra mim, essa sequência de 3 jogos garantiu o Clutch Playoff Year pro Shai. É claro, Anthony Edwards merece citação. Jamal Murray merece ser citado também. O Jamal Murray, salvo engano, foi o jogador com mais minutos em clutch time nessa temporada, tá? Merece ser falado. O Luka merece também ser elogiado, né? O Lakers, durante muito tempo, foi o melhor time em clutch da liga, né? Não sei se ainda é. Mas durante muito tempo foi. E o Luka decidindo a maioria dos jogos. Então, Anthony Edwards, Jamal Murray, Luka, todos merecem ser elogiados, ser citados. Mas pra mim o Shai vai ganhar o Clutch Player of the Year. Pra mim, esse prêmio vai pro canadense. Most Improved Player, o prêmio vai ficar na família, né? Assim como o Clutch Player of the Year deve ir pro Shai, o prêmio de MIP vai ficar na família Alexander, vai pro primo do Shai, Nico Alexander Walker. Pra mim, o Alexander Walker vai levar o Most Improved Player e é o meu voto, né? Outros que merecem ser citados, Ryan Rollins, né? Ryan Rollins, até ano passado, era um jogador completamente irrelevante na liga, né? Muita gente nem sabia quem era o Ryan Rollins. E hoje, ele não é o Mr. Relevância, né? Mas ele é um jogador muito mais relevante dentro do contexto do Bucks. É um jogador que saiu de 6.2 pontos de média, com 14 minutos, para 17,3 pontos, com 32 minutos por jogo. Né? Assumiu a titularidade do Bucks, se tornou... Cara, ele foi discutivelmente o segundo melhor jogador do Bucks na temporada. Né? Claro, o quanto isso é relevante, não sei, porque o Bucks é uma merda. Mas ele foi o segundo melhor jogador de um time que tem Giannis Antetokounmpo, né? Então, o Ryan Rollins merece muito ser citado. O Neemias Queira merece muito ser elogiado também. Em meio a saídas do garrafão do Celtics, ele assumiu o garrafão de Boston e fez uma temporada incrível, né? Uma temporada de 10 pontos, 8.4 rebotes e 1.3 tocos de média, né? Um cara que teve temporada passada um pouco mais de 13 minutos por jogo e nessa temporada teve 25. Um cara que saiu de 5 pontos por jogo para 10. Um cara que saiu de 3 rebotes por jogo para 8. Um cara que saiu de 0.7 tocos por jogo para 1.3, né? Então, o Queira merece muitos elogios, mas pra mim o Alexander Walker, ele é unânime o MIP, sabe? Saiu de 9.4 pontos por jogo, né? Um jogador que sempre foi role player, era um bom role player em Minnesota, mas era um role player, e se tornou protagonista desse Hawks. Né? Nessa sequência que o Hawks teve agora, de 20 vitórias nos últimos 25 jogos, salvo engano, cara, ele foi o melhor jogador do Hawks em diversos desses jogos. Né? Olhando para a temporada inteira, é seguro dizer que o Alexander Walker foi o segundo melhor jogador do Hawks depois do Jalen Johnson. Um cara que saiu de 9.4 pontos de média para 20.8. 20.8. Para mim, foi o maior salto da temporada. E para mim, Nico Alexander Walker leva o Most Improved Player. Então, Clutch Player of the Year e Most Improved Player vão para a família Alexander. Né? Vão lá pro Canadá.
MVP não vai ser agora, né? Vou deixar o MVP pro final. Vamos para o sexto homem. Aqui tem dois candidatos claros, né? Pra mim, não sai desses dois. Que é Keldon Johnson, do San Antonio Spurs, e Jaime Jaquez Jr., do Miami Heat. O Jaime Jaquez, ele liderou, né, os reservas em pontos totais e foi o segundo em assistências totais, né? Termina a temporada com 15,2 pontos de média, 4,7 assistências e 50% de field goal. Uma temporada muito boa do Jaime Jaquez, um impacto em números muito bom. Só que pra mim o Keldon Johnson, para além dos números, o impacto dele no anímico de San Antonio faz dele o sexto homem da temporada. Porque pra mim o sexto homem... deixa eu só tomar uma água. Pra mim o sexto homem, ele não tem que impactar só em pontos, em assistências, em bolas de três. Não, pra mim ele tem que mudar o anímico do time, ele tem que mudar o clima do time, ele tem que entrar em quadra e botar fogo no jogo. E pra mim nenhum reserva fez tão bem isso quanto o Keldon Johnson, sabe? Um cara que toda vez que pisa em quadra em San Antonio, ele muda. Ele muda o time, muda o astral do time. É um puta líder desse elenco, né? O Wembanyama toda hora elogia o Keldon Johnson, a forma como o Keldon Johnson aceitou a posição de reserva e, né, se empenha para desempenhar o melhor possível. Então eu acho que por todo esse contexto, e até pela campanha de San Antonio, pelo Keldon Johnson ser um dos protagonistas dessa campanha, eu acho que o Keldon Johnson merece muito esse Sixth Man of the Year. 13,1 pontos, 5,4 rebotes, 52% de field goal, 36% para 3, sendo o grande nome do quinto banco mais eficiente da temporada. Então, pra mim, cara, o Keldinho é o Sixth Man of the Year. Acho que ele vai ganhar também na votação oficial e é o meu voto. Tá? Jaime Jaquez fez um puta ano, mas ele não teve o mesmo impacto anímico que o Keldon Johnson teve, né? E pra mim é muito mais impactante um cara ter impacto na segunda melhor campanha da NBA do que o cara ter impacto num time de play-in, sabe? Então, pra mim, Keldinho leva o Sixth Man of the Year. Indo agora pro prêmio mais unânime de todos, vamos pro Depoy. Aqui não tem nem disputa, é o Wembanyama e acabou. Não tem disputa, gente. Assim, o Chet fez um grande ano, temporada de quase 2 tocos por jogo, foi muito bem. Stephen Castle fez um ano incrível lá em San Antonio também, merece muitos elogios. Mas pra mim não há dúvidas sobre quem é o Depoy e não vai ter dúvida sobre quem é o Depoy. Vai ser um Depoy unânime. Duvido muito que algum votante não vote no Wembanyama, porque ele é indiscutivelmente o defensor mais impactante da liga dos últimos 3 anos. Desde que ele chegou na liga, ele é o defensor mais impactante. Tanto que, pra mim, ele já deveria ter 2 Depoys na prateleira dele. Deveria ter ganhado ano passado, não ganhou só por conta, né, do número de jogos, que ele não conseguiu bater por conta da trombose que ele teve no ombro. E deveria ter ganho um ano de calouro também, que ele perdeu pro Gobert. Pra mim, injustamente. Pra mim, ele deveria ter ganho do Gobert. Então, pra mim, cara, é um jogador que há 3 anos é o melhor defensor da liga. Há 3 anos lidera a liga em tocos, né? Terceiro ano seguido que ele lidera a liga em tocos, com 3.1, se não me engano. É um jogador que, quando tá em quadra, melhora o rating defensivo de San Antonio em quase 10 pontos, né? É um cara que diminui a eficiência de quem é marcado por ele em quase 9%, cara. Assim, é assustador o quão impactante o Wembanyama é na defesa. É um cara que evita uma infinidade de arremessos de média distância só pelo fato dele estar presente no garrafão. Ele já faz os caras darem 2 passos pra trás e tentarem uma bola de 3 contestada, sabe? É um cara que evita uma infinidade de infiltrações pelo fato dele estar ali. Então, mano, o impacto que o Wemby tem pra além dos números talvez seja até mais impactante do que os números, sabe? O que ele evita de tentativa de infiltração, de tentativa de média distância, é surreal. É surreal. Os caras realmente se peidam quando vê o Wembanyama. O único que não peida pro Wemby é o Curry, que arremessa, mesmo com o Wemby contestando ele né? Com o Wemby a 30 centímetros dele, o Curry vai tentar uma bola de 3. E vai matar porque ele é o Curry. E o Jokic, que nesse último jogo foi pra dentro do Wemby toda hora. Com exceção desses 2 caras, todo mundo se peida pro Wemby, entendeu? Porque ele é bizarro. Então, pra mim, cara, pelos números, pelo impacto, né, fora dos números, em tudo, pra mim o Wemby, ele é o Depoy.
E se prepara porque a partir de agora ele vai enfileirar, né? A NBA já pode até já montar um plebiscito para mudar o nome do prêmio para prêmio Victor Wembanyama Melhor Defensor do Ano, porque ele vai ganhar esse prêmio de forma dominante, vai enfileirar, até porque eu acho muito difícil que nos próximos 10 anos surja alguém tão impactante na defesa quanto ele. Sabe, um cara de 2,30 com o impacto que ele tem, com a mobilidade, com a velocidade, com o QI defensivo, porque é muito importante falar isso. A galera acha que o Wemby é o que é só pela altura. Claro que a altura tem um impacto muito grande. Mas o QI defensivo do Wemby, as leituras defensivas dele, e especialmente a vontade que ele tem de humilhar o adversário, de mostrar que ele é quem manda naquela porra de garrafão, pra mim, esse conjunto, cara, torna o Wemby o potencial melhor defensor. Ele já é o melhor defensor dessa geração. Ele já tá. E pra mim ele tem potencial pra se tornar, sem sacanagem, o melhor defensor da história da NBA. Não é exagero algum falar isso. Hoje eu dou esse rótulo pro Hakim. Pra mim o Hakim, hoje, ele é o melhor defensor da história. O Wemby tem condições de superar o Hakim. Tem condições. Esse é o nível do Wembanyama. Essa é a régua do Wembanyama. Entendeu? Então, pra mim é isso, não tem discussão, é o melhor defensor da temporada e vai seguir sendo o melhor defensor da NBA por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Essa é a real. Então, Bipoy, unânime, Victor Wembanyama. Indo para um dos prêmios mais disputados, novato do ano, né? Novato do ano que tem dois candidatos claríssimos, né? Cooper Flagg e Conk Knippel, né? Os Duke Boys. Os companheiros de Duke são os favoritos a Rook of the Year. O VJ Edgecombe merece ser citado, né? Fez uma temporada de calouro incrível lá em Filadélfia. O próprio Dylan Harper, né? Teve um ano incrível lá em San Antonio também, jogou pra caralho. Outros também foram bem, tipo o Derek Queen teve bons momentos em New Orleans. Jeremiah Fears acabou de meter 40 pontos, né? Uma temporada boa. Colin Moran Boyles teve um grande ano em Toronto. Né, um jogador muito bom, gosto muito do Moran Boyles. Enfim, é uma classe muito boa. A gente teve uma classe de calouros muito boa, mas pra mim, Cooper Flagg e Conk Knippel, pra mim e pra própria NBA, os dois são claramente os favoritos. E sinceramente, cara, pra mim aqui, joga a moeda, cara. O que dá, pode dar o prêmio. Pra mim, cara, qualquer um dos dois que ganhar é mais do que justo. Eu, inclusive, sou defensor da ideia de, nesse ano, dividir o Rook of the Year. Dividir pros dois. Eu sou a favor. Porque pra mim, cara, tá muito equilibrado. E se você for focar 100% no individual e ignorar o coletivo, o que é válido, já que é um prêmio individual, o Cooper Flagg ganha. Por quê? Apenas o quinto novato na história a terminar uma temporada com média de 21,6 rebotes e 4 assistências. O jogador mais jovem da história a marcar 40 pontos, 50 pontos, a dar 10 assistências, se não me engano ele é o mais jovem também. Foi o mais jovem em quase tudo. Nessa temporada a gente teve um paralelo muito bacana, né? Que era o Cooper Flagg sendo o mais jovem da história a fazer qualquer coisa e o LeBron sendo o mais velho da história a fazer qualquer coisa, né? Foi um paralelo muito, muito da hora. Inclusive o jogo entre os dois foi bem bacana, né? O Dallas e o Lakers que rolou recentemente foi bem legal com os dois em quadra. Mas enfim, Cooper Flagg teve uma temporada de calouro histórica, tá? É uma das melhores temporadas de calouro da história da liga. Tranquilamente. Tranquilamente, tá? Mas o Conk Knippel também teve uma temporada histórica, né? Com o acréscimo de ter tido um desempenho coletivo muito melhor do que o do Cooper Flagg. Ah, Luiz, mas o Cooper Flagg, pô, ele tá num contexto ruim, o Dallas Mavericks que foi uma bagunça, né? Um time que tava tancando. Beleza, ok. Ah, o Cooper Flagg foi prejudicado pelo Jason Kidd, botou ele pra jogar como PG no começo da temporada. Concordo também. O início ruim que o Cooper Flagg teve foi muito por conta da ideia, na minha opinião, né, meio burra do Jason Kidd de usar ele como PG. Não precisava ter usado ele como PG. Eu concordo. Dito isso, não dá pra ignorar e não dá pra diminuir o que o Conk Knippel fez nesse Hornets. Se o Hornets vai terminar a temporada indo pro play-in com chances reais de ir pro playoff, é muito por conta do Conk Knippel. É muito por conta dele. Um cara que chegou e do jogo 1 até o último jogo de hoje foi assustadoramente consistente.
Assim, é muito difícil citar 5 jogos ruins do Knipel na temporada. É muito difícil, porque em todos os jogos, na maioria, ele foi muito bem. Um cara que vai terminar a temporada como líder da liga. Não é líder entre os novatos. É líder da liga em bola de 3. O mais jovem da história a bater 250 bolas de 3. O mais rápido a bater 200 bolas de 3. Bateu com muita facilidade o recorde de bolas de 3 de calouro, que era do Keegan Murray. Ele bateu assim, com o pé nas costas, com 5, 6 rodadas de antecedência. Acho que até mais. Bateu muito cedo o recorde de bola de 3 de novato. Um cara que teve na temporada 22 jogos com pelo menos 5 bolas de 3, 9 jogos com pelo menos 6, 4 jogos com pelo menos 7. Gente, isso é surreal. Surreal, metendo 18,7 pontos de média, botando quase 4 bolas de 3 por jogo, chutando para quase 43% para 3. E isso tudo sendo peça fundamental de um Hornets que vai para a pós-temporada. Ele foi, na minha opinião, o segundo melhor jogador do Hornets na temporada. Inclusive, dá pra gente discutir se ele não foi o melhor. Porque, beleza, o Lamelo teve ótimos números, o Brandon Miller teve ótimos números, mas pra mim o Knipel, cara, pelo impacto e pela consistência dele, eu vou mudar. Pra mim o Knipel foi o melhor jogador de Charlotte na temporada. Repito, um Charlotte que vai disputar o play-in e que durante um bom tempo sonhou sério com o Seed 6. Um Charlotte que da virada do ano pra cá é um dos melhores times da liga. Com ele sendo protagonista. Então, desculpa, cara, eu não consigo tirar o contexto coletivo aqui. Se eu tirasse 100% coletivo, se eu esquecesse do coletivo, eu acho que eu votaria no Cooper Flag. Mas, olhando os números que o Knipel colocou, as marcas que ele bateu em bolas de 3 e o impacto que ele teve num time que vai pra pós-temporada, eu não consigo não votar no Knipel, cara. Então, assim, pra mim tem 2 possibilidades, tá? Isso pra mim, 100% pra mim. Ou divide o prêmio, ou o prêmio do Knipel. Pra mim é isso. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Cooper Flag vai ganhar. Mas o meu voto é ou divide o prêmio, ou é com o Knipel. Pra mim, tá? Como eu não vou ficar no muro, pra ficar registrado, o meu novato do ano é Con Knipel do Charlotte Hornets, tá bom? E agora, indo pro creme de la creme, né? Vamos até rufar os tambores. Vamos aqui para o MVP. Tô batendo uma caixa de um telefone fixo. Olha que raridade. Nem tirei da caixa o telefone. O telefone tá aqui até hoje. Eu comprei isso aqui quando eu cheguei nessa casa. E até hoje eu nunca tirei esse telefone da caixa. Olha que loucura. Enfim. Indo pro creme de la creme. Lembrando que ainda vamos falar sobre surpresas e decepções da temporada. Então fica aí até o final. Vamos pro MVP. Vamos lá, gente. Durante todo o ano, eu fiz a corrida do canal, atualizei a corrida mensalmente. Então, pra mim definir o MVP é fácil, porque, né, foi toda uma construção, né, durante o ano. Então, eu vou botar aqui na tela, vou compartilhar com vocês a nossa corrida, né? Deixa eu botar aqui. Ó. Tá aqui. Essa é a situação da nossa corrida até março, né? Até março, a nossa corrida tá dessa forma, né? Com Shea liderando com 31 pontos, Luka em segundo com 30, Wemby em terceiro com 24, Jokic em quarto com 18, e aí temos empatados com 10 pontos Giannis, Brown e Cade. Se você não sabe como funcionou a nossa corrida, funcionou da seguinte forma: todo começo de mês eu defini os 3 melhores jogadores do mês anterior e distribuí pontuações para cada um deles, né? O melhor jogador recebeu 10 pontos, o segundo melhor 8 e o terceiro melhor 5. Ao fim da temporada, o jogador que tivesse com mais pontos seria eleito o meu MVP. Até março, assim estava o desenho, com o Shea ganhando, o Luka ficando em segundo e o Wemby ficando em terceiro. Aqui você tem, né, o top 3 de mês a mês, né?
Em outubro foi Giannis, Wemby e Luka. Em novembro foi Shea, Jokic e Luka. Em dezembro foi Jokic, Shea e Brown. Em janeiro foi Luka, Shea e Kawhi. Em fevereiro foi Cade, Wemby e Brown. E em março foi Luka, Wemby e Shea. Aqui em março, bem unânime o Luka, né? O Luka foi bem unânime aqui no mês de março. Assim como eu acho que em dezembro o Jokic foi unânime também, tá? Enfim. Assim tá a nossa corrida em março. Luiz, e o mês de abril? Cara, sendo 100% sincero com vocês, eu nem queria usar o mês de abril como critério de pontuação. Sabe por quê, cara? Porque os principais candidatos a MVP foram muito poupados nesse mês de abril, né? O Embi jogou, acho que 4 jogos. O Jokic jogou 4 e eu acho que o Shea jogou uns 4, 3. Entendeu? E assim, com minutagem reduzida, o Embi teve minutagem reduzida. Eu acho que o único que não teve minutagem reduzida foi o Jokic, porque o Denver ainda tá brigando pela seed 3. Inclusive hoje, né, a gente pode ter a definição... A gente pode não, né? A gente vai ter a definição de quem vai ser a seed 3 do Oeste, tá? Entre Denver e Lakers. Agora, Shea e o Embi foram poupados. Tiveram minutagem reduzida. O Luka nem jogou, né? Porque acabou machucando ali no último jogo. No último jogo de março ou no primeiro jogo de abril. Não me lembro ao certo quando foi Thunder e Lakers. Acho que foi no começo de abril. Ele nem jogou, né? Então, assim. Luiz, você vai ignorar o mês de abril? Não vou ignorar, mas o que eu vou fazer? Eu vou ranquear só quem tá brigando pelo MVP. Eu vou ignorar os outros jogadores, porque é um mês muito atípico, onde muitos times não estão brigando por mais nada, sabe? Então, se eu fosse ranquear todos os jogadores desses 11 dias que a gente teve de abril, se pá, eu colocaria o Embi como o melhor jogador do mês e depois colocaria o Cooper Flag. Acho que seriam esses dois, tá? Mas como eu quero focar só em quem tá na disputa pelo MVP, e eu acho que é o mais justo, né? Eu vou ranquear os 3 que estão concorrendo. Ah, Luiz, e o Luka? O Luka não jogou em abril, gente. Então nem adianta... Entendeu? Não tem o que fazer aqui com o Luka. O Luka vai terminar com 30 pontos mesmo. Quem eu vou ranquear? Shea, Wemby e Jokic, que são os 3 que estão disputando. E aí, no mês de abril, pra mim, o Wemby foi melhor do que os 3. Pra mim, o Wemby, com seus 33 pontos e 13,5 rebotes no mês de abril, né? Pra mim, ele foi o melhor jogador entre os 3 no mês de abril, né? Teve 2 atuações muito marcantes, né? Que foram os 41 pontos, 18 rebotes e 3 tocos contra o Golden State e o 34-18 que ele meteu contra a Denver com 5 tocos, né? Naquele jogo absurdo contra o Jokic. Teve agora também, né? Os 40 pontos contra a Dallas, foi uma atuação bizarra em só 26 minutos. Mas pra mim, o jogo contra o Warriors e especialmente o jogo contra a Denver foram os melhores jogos do Embi em abril. E pra mim, ele foi o melhor jogador, então ele vai ganhar 10 pontos. O Jokic, pra mim, foi o segundo melhor, né? Média de triple-double nos 4 jogos que ele disputou. 26 pontos, 13,8 rebotes, 12 assistências. E teve, né, a melhor atuação do mês de abril, que foi a atuação dele contra San Antonio, né? Os 40 pontos, 8 rebotes, 13 assistências e 3 tocos contra o Embi. Foi a melhor atuação do mês, na minha visão. Então, pra mim, o Jokic fica em segundo. No mês de abril, ganha 8 pontos. E em terceiro vai ficar o Shea, que foi muito poupado, jogou pouco, né? Em 4 jogos, 23,3 pontos de média, 56% de field goal. Então o Shea vai acabar ficando em terceiro, ganhando seus 5 pontinhos. E aí, com essas pontuações né, definidas, o MVP, né, fica da seguinte forma, né? Que rufem os tambores. Assim fica o nosso ranking para MVP. Em primeiro lugar, levando o prêmio de MVP do canal Switch TV BR, temos o atual MVP, Shea Gilgeous-Alexander. Palmas. Palmas para o Shea. 36 pontos acumulados durante a temporada. O Mr. Consistência, né? Esteve presente em basicamente todos os top 3. Acho que ele ficou fora de 1 ou de 2 só. E em todos os outros, ou ficou em primeiro, ou ficou ali em segundo. Teve um ou outro mês que ele ficou em terceiro. Então, pra mim, o Shea foi o MVP, foi o que mais acumulou pontos, então fica com 36. Em segundo lugar, fica o Wembanyama, com 34 pontos acumulados durante o ano. Uma temporada incrível do Embi.
indiscutivelmente o melhor jogador defensivo da NBA e ofensivamente teve um ano fantástico, né? Então o Wembanyama fica em segundo. E em terceiro lugar fica Luka Doncic, que foi o jogador que mais teve meses liderando o nosso MVP. Liderou em 2 meses e em março foi de forma unânime o melhor jogador da liga. O mês de março do Luka, nenhum outro jogador teve. Nenhum outro jogador teve o mês de março que o Luka teve, entendeu? Então ele termina em terceiro com 30 pontos. Na corrida oficial da liga, eu não sei se ele vai ficar no top 3, porque eu acho que ele não vai ser elegível, né? O empresário do Luka tá tentando um recurso pra, né, tirar uma das ausências dele, e aí ele terminaria com 65 jogos, mas tem que ver se esse recurso vai dar certo. Se não der certo, o Luka não vai ser elegível, então ele nem vai estar no ranking para MVP. Mas, pra mim, na minha corrida, o Luka vai ficar em terceiro, porque aqui não seguimos a regra dos 65 jogos, aqui nós somos justos, né? Então, Luka fica em terceiro, e na quarta colocação, com 26 pontos, fica Nikola Jokic. Eu sei que muitos vão chiar com o Jokic em quarto, porque, porra, média de triplo-duplo, temporada histórica. Primeiro jogador na história da liga a liderar a temporada em rebotes, em assistências. Sim, a temporada do Jokic é absurda, é histórica. O problema é que outros 3 tiveram temporadas inacreditáveis também. Você teve um Shea quebrando o recorde do Will Chamberlain, um recorde que durava, 60 anos. Ele quebrou, né, que foi o recorde de mais jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos. Um Shea que meteu 31 pontos de média com 55% de field goal. Tendo field goal de pivô, né? Inclusive, literalmente, né? Porque você pega o Wemby teve 51% de field goal. O Jokic teve 56%. O Shea teve 55% sendo guard. Então, você teve um cara com eficiência e um volume de pontos históricos. Você teve um Wemby entregando uma das temporadas defensivas mais dominantes da liga. Um cara que terminou com 25 pontos de média, 11,5 rebotes, 3,1 tocos, sendo o líder da segunda melhor campanha da NBA. E você teve o Luka entregando 33,5 pontos de média, 7,7 assistências e 7,7 rebotes e 8,3 assistências. Um Luka que teve problemas de eficiência durante boa parte da temporada, mas de fevereiro até o fim de março, a eficiência do Luka fez isso aqui, ó. Ele termina a temporada com 47% de field goal e 36 para 3, né? Então, o Jokic foi absurdo, 27,8 pontos, 12,9 rebotes, com 10,9 assistências, são números incríveis. Mas outros 3 também foram incríveis, então o Jokic fica em quarto na minha corrida. Na corrida da NBA, eu acho que ele vai terminar em terceiro ou em segundo, mas aqui ele fica em quarto, e pra mim o primeiro é o Shea, e é o que eu acho que vai acontecer na NBA mesmo, tá? Pra mim, eu acho difícil esse MVP não ir pro Shea. Não vai ser unânime, como muita gente achou que ia ser durante boa parte da temporada. Não vai ser unânime. Eu acho que vai ter gente votando no Wemby pra primeiro, vai ter gente votando até no próprio Jokic pra primeiro, mas eu acho que o Shea vai levar. Vai ser back-to-back MVP, e merecido, né, cara? Porque além dos números, além do recorde do Wilt que ele bateu, cara, ele pegou um Thunder que durante todo o ano sofreu com lesões, que basicamente não jogou completo, e botou esse time como seed 1 do Oeste, como melhor campanha geral. Isso tem um peso muito grande, mano. Muito grande. Então, pra mim, Shai Gilgeous-Alexander é o MVP. Batam palmas pro homem. Os haters podem chorar. O Shai vai ganhar mais um MVP. Pra gente encerrar a edição de hoje, vamos falar sobre surpresas e decepções, tá? Eu vou tentar falar mais rápido porque o programa já tá ficando mais longo do que eu esperava. Surpresas pra mim, cara, tem 3 grandes surpresas, tá? Pra mim, San Antonio é uma das maiores surpresas, um dos times mais jovens da liga, um time que muita gente achou que ia ir pro play-in. Eu, inclusive, botei San Antonio no play-in, na minha prévia. Esse time termina a temporada como segunda melhor campanha geral, passando das 60 vitórias, né? Simplesmente incrível o que fez San Antonio. Phoenix Suns é outro forte candidato à surpresa do ano, um time que muita gente achou que ia tancar, um time que perdeu seus principais jogadores, tirando Devin Booker, e termina a temporada como seed 7 com 44 vitórias. Absurdo. E o Charlotte Hornets, né? Um time que não vai pra playoff há anos, um time que muitos acharam que ia ser mais do mesmo nessa temporada. Eu não, eu sempre
Eu sempre estive no barco do abelhão, hein? Sempre estive no barco do abelhão. Isso tem que ser falado. Mas muita gente não tava no barco. Muita gente achou que Charlotte ia ser um time pra brigar por pior campanha. Vai terminar como seed 9 ou seed 10. Isso vai ser definido hoje. Mas, de qualquer forma, vai pro play-in com 43 vitórias, cara. Então, pra mim, esses 3 são os grandes candidatos a surpresas. O meu voto pra surpresa do ano vai ser San Antonio, porque é baseado na expectativa que eu tinha. Eu achei que o Phoenix ia ser um time competitivo. Não achei que ia pra pós-temporada, mas eu achei que ia ser um time competitivo. Então, ver o Phoenix indo pra seed 7 é surpreendente, mas não tanto. Charlotte, eu já esperava um Charlotte competindo, eu já esperava um Charlotte brigando por play-in. Eu elogiei muito as movimentações que Charlotte fez na off-season, então eu já esperava um Charlotte competitivo. Então, não me surpreende tanto o Charlotte ir pro play-in. Me surpreende como eles vão pro play-in. Jogando do jeito que jogaram, fazendo, né, esse 2026 incrível que eles estão fazendo. Isso me surpreende. O resultado em si não me surpreende tanto. Agora, o Spurs, cara, assim, eu não tenho problema em falar. Eu achei que San Antonio ia ser um time de play-in. Não achei que eles iam pegar playoff direto, muito menos que seriam seed 2. Entendeu? Tendo passado o carro na seed 1 Oklahoma. Então, pela expectativa que eu tinha e pelo que o time entregou, pra mim, San Antonio é a maior surpresa da temporada. Uma surpresa, porra, maravilhosa, né? Então, San Antonio papou alguns prêmios aqui, hein? Six Man, Deep Boy e surpresa da temporada. Que ano pra San Antonio, hein? Que ano pro San Antonio Spurs. San Antonio, pra mim, é a maior surpresa. E a maior decepção, pra mim, não tem como bater o Orlando Magic. Sabe, o Warriors foi uma decepção pra mim. Eu esperava um Golden State brigando por top 6. Mas pelo contexto da lesão do Jimmy Butler e o Curry ter ficado fora de 25 jogos, eu consigo passar um paninho pro Golden State. Então, Golden State fica como citação de decepção, mas só fica na citação. Dallas é outro, né, que eu tinha expectativa muito alta. Achei que Dallas ia brigar por playoff. Achei que Anthony Davis, Kyrie e Cooper Flag seria um trio muito foda, né, com Kyrie voltando depois do All-Star, AD e Cooper Flag montando uma das melhores defesas da liga. Não foi o que a gente viu, né? O Anthony Davis foi trocado, o Kyrie Irving nem jogou e o Cooper Flag jogou sozinho. Terminou com 25 vitórias. Então Dallas também é uma decepção. Mas pra mim, cara, o Magic é uma coisa impressionante, cara. Porque eu botava o Magic, gente, como candidato a seed 1 do leste. Eu achei que o Magic seria tranquilamente mando de quadra. Entendeu? Achei que ia ser tranquilo mando de quadra. Os caras estão lutando pra ir pro play-in. Os caras estão com 43 vitórias. 45, perdão. E jogando o mesmo basquete arcaico dos últimos anos. O mesmo basquete dos anos 80. Né? Um ataque horrível de se ver. Uma defesa boa, mas um ataque horrível. Ah, Luiz, mas o Magic também tem contexto de lesão. Franz Wagner ficou muito tempo machucado. O banqueiro machucou e tudo. Sim, concordo. Mas nem de longe o Magic sofreu tanto com lesão como o Golden State sofreu. E foi muito mais agradável assistir o Golden State do que assistir o Orlando Magic. E repito, a minha expectativa pro Warriors era brigar por top 6. A minha expectativa pro Magic era brigar por seed 1. Eles nem chegaram perto disso. Entendeu? Então, pra mim, cara, a maior decepção é tranquilamente o Orlando Magic. O Clippers eu posso colocar como decepção? Até posso, mas pela remontada que o Clippers teve, depois de ficar 6-21 na temporada, pra mim, eu tiro eles da decepção. Agora, o Magic, pra mim, foi decepção do começo ao fim. Então, pra mim, a grande surpresa da temporada é San Antonio e a grande decepção é o Orlando Magic, tá bom? Pessoal, é isso, né? Obrigado a todos pela audiência nesse domingão. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje teremos cobertura da rodada. Agradeço a todos, né, por terem acompanhado o programa durante toda essa temporada regular. Eu sei que temporada regular é bem maçante. Essa reta final foi bem complicada de acompanhar. Mas vocês se mantiveram fiéis aqui ao canal. Então, agradeço muito. E a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, a chavinha já muda. Já vamos focar 100% em pós-temporada, focar em play-in. Amanhã, segunda-feira, vai sair a minha última atualização do Power Ranking pré-playoff. Então fica ligado para não perder. E terça deve sair já
os meus palpites pro play-in, tá bom? Então, a partir de amanhã a gente foca em pós-temporada, vai ser muito bacana, conto com a sua audiência, então já se inscreve, ativa a notificação. E vamos pra mais uma pós-temporada aqui no canal, hein? Vai ser foda, vai ser foda. Tamo junto, galera, valeu, um abraço e tchau!